Muitas pessoas falam que os países nórdicos são exemplos de países socialistas que deram certo. Qual a sua opinião sobre isso? Então, isso não faz o menor sentido. As pessoas, elas dizem isso, elas se baseiam apenas no fato desses países, na maior parte das vezes, na maior parte desses países, terem um governo de esquerda. E, além disso, tem muito assistencialismo nesses países. Então, as pessoas, elas só dizem isso apenas por esses motivos. Mas são países que aceitam o livre mercado, que são países bem livres economicamente falando. E a burocracia para você abrir uma empresa também é muito menor, o número de estatais também é muito menor. Lá tudo funciona, o imposto é bem utilizado. Então, são aqueles dois pontos que fazem as pessoas acreditarem que são países socialistas, mas quem diz isso também não tem o mínimo de estudo sobre o assunto. Certo. E, assim, na sua opinião, por quais motivos eles são capitalistas e como que a gente pode identificar quais são e quais não são? Olha, os países nórdicos, eles são capitalistas dado a alta liberdade econômica, diferente de muitos países socialistas que têm zero liberdade econômica. Tipo, você não pode nem abrir uma empresa, só tem estatal em países socialistas. A burocracia em países que são tem mais uma esquerda governando, às vezes é muito mais alta, diferente dos países nórdicos. Em países socialistas você vê que as pessoas não têm nem o direito à propriedade privada, diferente dos países nórdicos, por exemplo. Mas agora, para identificar um país capitalista, eu uso... não é para identificar, mas para você ver que aquele país tem políticas econômicas mais ao capitalismo e fora do socialismo. Tipo, essas políticas aí de ter um Estado maior, isso é mais uma coisa do socialismo. A gente pode ter países capitalistas com alta intervenção do Estado. Um exemplo é a China. A China não é um país totalmente socialista. É um país com políticas econômicas, certas políticas socialistas, algumas políticas econômicas socialistas também, mas a China ainda é um país com um capitalismo de Estado, um capitalismo com alta intervenção ali do Estado. Ainda existem empresas privadas, mas também tem bastante estatal. Então a China, aí se você perguntar para um historiador, uma pessoa que estuda também bastante sobre o tema China, essa pessoa pode falar sobre essa questão do capitalismo de Estado, pode dizer que a China é realmente um país socialista, que eu discordo disso. Mas aí depende da pessoa. Eu diria que a China é um capitalismo de Estado, não é um socialismo. Ela é, digamos assim, meio capitalista no seu sistema econômico, né? Sim. Mas no seu sistema político ali, ela é bem fechada. Sim. E bem restrita em diversos assuntos, né? Falando de capitalismo e livre mercado, o livre mercado, né? Ele é bom para os pobres? Sim, inclusive é o que pode fazer com que os pobres enriqueçam. Sem o livre mercado, aí que as chances de você enriquecer são praticamente zero. O livre mercado faz com que o pobre tenha esse direito de enriquecer. Em países sem livre mercado, você só enriquece se o governo quiser que você enriqueça. Tipo, vou usar o exemplo de Cuba, por exemplo. Cuba, as pessoas elas não podem enriquecer. Também tem uma economia muito fechada. Ali, os ricos é só o pessoal da alta cúpula lá do governo cubano.